Elaine, desliga isso, muito bem. Bom, sejamos todos bem-vindos ao Evangelho da Noite, que Jesus, nosso Mestre querido e Deus, nosso Pai, né, nos inspire aí no bem, né, no melhor proceder. E hoje nós temos um tema muito gostoso que vai falar de família, um tema muito importante para nós. Então, nós vamos envolvendo com muito amor e carinho a Priscila, que vai ser responsável pelas preces de abertura, vibrações e encerramento, e envolvendo também com muito amor e carinho a nossa querida Cleide, que vai fazer o comentário do tema hoje para nós. Priscila, com você, meu amor. Boa noite a todos, sejamos todos muito bem-vindos. Então, nesse instante, nós vamos fechando os nossos olhos por alguns minutos, para que possamos nos envolver com essa equipe que preparou, desde o começo do dia, de uma forma carinhosa, para que nós pudéssemos estar aqui reunidos mais uma noite para os aprendizados do Mestre Jesus, né? Vamos nos envolvendo, acalmando os nossos corações, tranquilizando os nossos pensamentos e voltando os nossos pensamentos ao alto, a Deus, ao Mestre Jesus. Vamos sentindo a presença gostosa do Mestre Jesus, que se faz presente em nossas casas, porque nós estamos em nossas casas, mas com o pensamento ligado lá na nossa casa bendita, o Centro Espírita Natalício de Jesus, e com toda aquela energia, que aquela energia possa vir direto aos nossos lares, para que possamos receber o conhecimento da noite, mais um aprendizado trazido aqui para nós, para cada um de nós, e que esse aprendizado seja de uma oportunidade enorme para cada um, na vida de cada um de nós. E que assim, envolvidos com esses amigos queridos, agradecemos por mais essa noite, por mais esse trabalho, pelo comentário de hoje. E que nossa irmã, que vai fazer o comentário, seja envolvida por Deus, pela espiritualidade amiga. E obrigada, Senhor. Obrigada pelo estudo de hoje. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos. Obrigado, Priscila, né, pela menção na prece. Então, vamos ao comentário do texto de hoje, né? É do item 38 do livro Estudo de Vida. Ele é um texto que fala sobre família, como a Esther falou. Esse texto e o próximo texto, né, desse item 38, fala sobre família. Um tema tão importante, né? Aquele grupo amoroso, né, que a gente tem a convivência. E o título do texto é O Espírita em Família Não Espírita. No Livro dos Espíritas, ele está relacionado com a questão 208, que é um grupo de questões que fala sobre parentesco e filiação, e que está mais relacionado com o texto seguinte, né, da próxima semana, esse sobre parentesco e filiação. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele está relacionado com o item 9 do capítulo 14. E esse capítulo é Honrai vosso pai e vossa mãe. Então, sempre envolvendo aí a questão familiar, né? E fala sobre essa convivência, né, que nós temos nesse grupo amoroso, né,
o amor que a gente tem na família pela qual a gente nasceu, nossos pais, nossos irmãos, a família depois que nós formamos, né? Nossos companheiros, nossos filhos, enfim. Esse grupo amoroso, nessa convivência, nesse relacionamento, ele pode ser um relacionamento fácil ou um relacionamento difícil. Então, essa família consanguínea, né, onde nós nascemos, onde nós formamos, né, com nossos companheiros, nossos filhos, é a nossa família consanguínea. Então, aí nós podemos ter uma convivência, às vezes difícil, um relacionamento com problemas. E na doutrina espírita, a gente tem o entendimento sobre essa situação. Nesse item 9, ele explica exatamente isso daí. Todo o capítulo 14, né, Honrai vosso pai e vossa mãe, ele vai falar aí de determinados problemas que podem acontecer, nos explicando, né, que a família que a gente forma, essa família consanguínea, o corpo nasce do corpo, né? Mas o espírito não provém do espírito. Então, aquele corpo, né, aquela criança que nasce, aquele corpo físico veio dos pais, mas o espírito que está ali naquele corpo, não. Aquele espírito tem uma história longa, ele já passou por outros corpos. E nessa história, ele tem momentos bons, momentos ruins, fatos bons e fatos, às vezes, desagradáveis, complicados. E através do processo da reencarnação é que vai fazendo os acertos, vai fazendo os ajustes em busca da evolução espiritual. Então, nesse capítulo aí, no item 9, ele vai falando a respeito disso daí, dizendo que a gente tem essa família consanguínea, que é uma família temporária, e que existe a família espiritual, que é aquela que vai formando ao longo do tempo através das afinidades. E aí, então, ele vai falar dos problemas que podem acontecer dentro dessa situação onde a família não é a família consanguínea não é a família espiritual. E aí as aversões, as implicâncias, os sentimentos ruins, que às vezes fica assim numa situação bastante complicada mesmo. E explica, né, por que então aquele espírito ele vai ficar, né, no corpo formando um grupo consanguíneo onde ele não tem afinidade. Então ele vai revelando para a gente, através do conhecimento, né, da doutrina, por que isso acontece. A pessoa, ela desencarna e ela tem dentro dela um sentimento ruim em relação a outra, um problema, alguma coisa grave que aconteceu, e ela leva com ela, no pós-morte, aquele sentimento, aquele rancor, aquele ódio, talvez. E aí o que vai acontecer? Lá no plano espiritual, ele vai ser acolhido, ele vai meditar, ele vai ter entendimento de que ele precisa resolver aquilo, ele precisa buscar a sua elevação espiritual. E para isso, tem uma chave para isso, que se chama caridade. E a caridade, você não consegue, você não vai fazer a caridade com raiva no coração, com ódio no coração. Você precisa eliminar isso daí. Tem que ter o perdão, tem que ter amor. E de que forma que você faz isso? Você vai voltar numa convivência com aquela pessoa, onde você vai trabalhar esse amor, para aí, então, você seguir o seu caminho na evolução, aquilo que você entendeu que deve fazer. E é onde, então, você vai formar, na família consanguínea, o contato com pessoas que você teve problema em encarnações anteriores. Aqui, no texto do Emmanuel, esse texto que fala do espírita em família não espírita, ele vai dar foco, né, justamente nesse tipo de divergência numa família consanguínea, a divergência da doutrina espírita.
A princípio, a gente pode pensar assim, mas uma família que tem pessoas com religião diferente, isso é uma divergência? Porque nós defendemos que toda religião é boa, né? Se a religião está falando em caridade, em amor ao próximo, então toda religião falando isso são religiões boas. De que forma isso pode ser uma divergência? Mas se a gente for analisar o que acontece na doutrina espírita, a doutrina espírita, ela tem os ensinamentos, o princípio, a questão da reencarnação. Ela faz com que a gente tenha um entendimento bastante lógico, bastante óbvio, de enfrentamento de situações complicadas. O conhecimento da lei de causa e efeito, da necessidade da gente evoluir, de fazer os acertos. Então, todo esse conhecimento que a doutrina espírita faz com que o espírita, ele numa situação difícil na família, numa situação onde acontece uma tragédia, fatos que envolvam assim, muito sofrimento, claro, todos vão sofrer, inclusive o espírita. Quando acontece alguma coisa difícil, todo mundo passa por sofrimento. Mas os conhecimentos da doutrina espírita fazem com que você tenha um outro olhar, um entendimento em relação àquele fato. E aí, então, cria, assim, uma situação complicada ali entre os familiares. Porque não aceitar a reencarnação é mais difícil para você enfrentar determinados fatos que estão acontecendo no dia a dia. Então, cria, assim, naquele ambiente, naquele grupo, uma divergência, né? Um enfrentamento de entendimento dentro de uma situação de tragédia, de luto, de dificuldades. Então, é sobre esse aspecto aqui que esse texto de Emmanuel vai passar para a gente a sabedoria dele, né? O conhecimento de Emmanuel dessa situação do espírita e família não espírita. Então, vamos fazer a leitura do texto e aí a gente vai interpretando, né, entendendo o que ele passa para nós sobre a situação do espírita em família não espírita. Então, ele começa assim: dos temas relacionados a grupos sanguíneos, temos a considerar um dos mais importantes para nós, qual seja aquele dos companheiros espíritas ligados a familiares que ainda não conseguem aceitar os ensinamentos do Espiritismo. Então, aqui o próprio Emmanuel fala que isso daí, que essa situação, é uma situação difícil e bastante importante para ser refletida, né? Então, vamos ver o que mais que ele vai passando aqui para nós. Frequentemente, os amigos envolvidos nessa prova recorrem ao mundo espiritual pedindo orientação. Suspiram por ambiente que lhes seja próprio aos ideais, querem afetos que lhes incentivem as realizações. E, porque o mundo espiritual lhes respeite o livre-arbítrio, contornando-lhes os problemas, sem ferir-lhes a iniciativa, muitos deles entram em dúvida, balançando o coração entre o anseio de fuga e o acatamento ao dever. Então, olha aqui, ele fala que é uma situação difícil, que os espíritas que estão nessa família não espírita pedem ajuda lá ao plano espiritual, pedindo socorro, né? Como que eles vão agir ali, como eles vão conviver com as divergências que ele tem ali. E, às vezes, a situação fica tão desconfortável que ele coloca assim, balança o coração, ficando em dúvida no que fazer. Porque, às vezes, o relacionamento fica tão complicado que essa pessoa espírita, ela tem dúvida se ela acaba balançando-se, se afasta do grupo familiar ou até da
atividades do grupo espírita, da questão de querer levar esse conhecimento para o grupo, né, para toda a família. Aí ele continua assim: o espírita, porém, comprometido com os parentes não espíritas, permanece acordado às realidades da reencarnação. Sabe que ninguém assume obrigações à revelia de foro íntimo e que ninguém renasce sem motivo nessa ou naquela equipe familiar. Então, ele fala que o espírita, ele sabe que ele fez um acordo lá no plano espiritual. Um acordo que ele fez com consciência. Ele nasceu naquela família porque havia motivos para ele nascer naquela família, com aquele conviver com aquele grupo. Foi lá aquele plano que ele fez acordo que ele fez no plano espiritual, quando ele meditou e pensou que deveria evoluir, se aproximar de Deus, e aí ele precisava do perdão, precisava transformar o sentimento ruim em sentimento bom, em amor. Ele se comprometeu, ele fez um acordo. Então, por isso que ele está ali. Continuando, né? Seja atendendo às exigências de afinidade, escolha, expiação ou tarefa específica. O espírito reencarna ou trabalha junto daqueles com quem lhe compete evoluir, aprimorar-se, quitar-se, desincumbir-se de certos encargos ou atender a programas de ordem superior. E, por isso, não dispõe do direito de deserção da oficina doméstica. Criaturas capazes de lhe partilharem os sonhos de elevação. Então, é ali mesmo, naquele grupo, que ele vai buscar cumprir o seu dever, né? Aprimorar, quitar, né? Atender os programas de ordem superior. É ali que ele vai ter as pessoas que vão dar condições de que ele possa cumprir o dever dele na sua elevação espiritual. Aliás, exatamente aí, na forja de inquietantes conflitos sentimentais, é que se edificará para a ascensão a que aspira. Então, ele quer essa evolução. E é naquele grupo que ele vai ter condições de fazer o exercício para ele ter essa elevação aí, que ele aspira, né? E ele se comprometeu lá no plano espiritual. Continuando o texto. Cônjuge difícil, pais incompreensivos, irmãos enigmas ou filhos problemas constituem na Terra o corpo docente de que necessitamos na escola familiar. Com eles e por eles é que avaliamos as nossas próprias claudicações, os nossos próprios erros, né? De modo a corrigi-los. Então, todas as pessoas ali que a gente vai ter a dificuldade de convivência é que vai ser o corpo docente, serão os nossos professores, para a gente evoluir, para a gente fazer os acertos dos nossos erros lá atrás, que ficaram lá para trás. E ele fala, né, que você fez o acordo, você quer aquilo, então você deve continuar, você não pode desistir disso daí. É na família que você vai praticar esse seu dever aí, né? Se você almeja a sua ascensão, a sua evolução espiritual. É difícil, mas é justamente aí que você vai conseguir. Aí ele continua assim. Indiscutivelmente, em explanando assim, não induzimos companheiro algum a compartilhar criminalidade em nome da obrigação. Ou seja, ele não está pedindo para você criar uma guerra ali, né?
partir para os exageros. Não é isso que ele está dizendo. Ele continua: desejamos unicamente ponderar que não é razoável abandonar ou interromper ajustes edificantes, sem que a nossa consciência esteja em paz com o dever cumprido. Ele fala que não é para fazer uma guerra ali no grupo, né? Não é para ir aos exageros, mas não é razoável interromper o seu dever e ficar com a consciência tranquila. Então, aí eu pensei naquela situação muito comum, né, que acho que quase toda a família passa, onde uma pessoa seja problema, tenha sempre precisando de conselhos, e aquela pessoa que sempre todo mundo tem que estar falando, não, isso é não que a gente está querendo impor, né, só vontade, mas você tentando ajudar, mostrando que aquilo prejudica, que não é bom, que não deve fazer e tal, e você vai falando, e a pessoa insiste, e você tenta e não consegue, e isso vai muito tempo, até chega uma hora, todo mundo cansa, e aí você realmente não consegue, aí você fala assim, bom, eu tentei, estou com a consciência tranquila. Emmanuel diz que não, né? Que não é para você fazer uma guerra, mas que você não deve desistir, não, e ficar com a consciência tranquila. A gente sabe, né, que se a gente não consegue aqui cumprir com aquilo que nós prometemos, com aquilo que nós fizemos acordo lá no plano espiritual, se a gente não fizer agora, a gente vai voltar numa próxima para continuar, né? São esses os ensinamentos da doutrina espírita. Então, quando a gente cansa, né, de tentar acertar determinada situação, a gente se para, a gente sabe que se não conseguiu agora, numa próxima a gente vai dar continuidade a isso daí. E aí, ele encerra o texto dizendo assim: sempre que nos reconheçamos desamparados na família do mundo, à face dos princípios espíritas, que os entes queridos não se mostrem de imediato dispostos a abraçar, estamos na posição do devedor entre credores vários, com a valiosa possibilidade de ressarcir nossos débitos. Então, quando a gente está nessa situação, né, como espírita, que tem aqueles conhecimentos, aqueles princípios de reencarnação, lei de causa e efeito, que a gente precisa, né, um raciocínio lógico, né, precisa de passar por todas essas etapas para evoluir, e a gente não está conseguindo passar esses princípios para os familiares. Na realidade, nós somos, dentro desse grupo, nós é que somos os devedores e eles os credores. É nós que temos que conseguir fazer com que eles percebam isso daí. É uma obrigação da gente, a dívida é nossa para com eles, de passar esse ensinamento para eles. Ou então, ele continua aqui, estamos na condição do aluno em curso intensivo de burilamento individual, com a bendita oportunidade de adquirir atestados de competência em diversas lições. Ou então nós estamos diante do grupo, né, dos nossos familiares, que nós estamos tentando passar um conhecimento, um ensinamento da doutrina espírita. Na realidade, nós somos o aluno que está em recuperação. Nós é que estamos ali num curso intensivo, né, e com a oportunidade de pegar um atestado de competência de dever cumprido. E aí ele encerra o texto. E o Emmanuel, assim,
ele fala, ele manda, né, envia a mensagem do assunto de uma forma assim, bem incisiva, né? Como assim, uma imposição, ou bem, melhor, argumentando muito bem, né, a ideia, né, do texto, que você tem um compromisso, e você tem que seguir aquele compromisso ali, finalizar aquele compromisso. Você fez um acordo lá no plano espiritual. Você está naquela situação, e aí então você deve seguir esse acordo que você fez e cumprir. Então, para ficar assim mais leve, né, todos esses argumentos aí do texto, lá no item 9, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem duas frases que suaviza muito tudo o que foi passado aí nessa mensagem do Emmanuel. Duas frases assim bastante conhecidas e bem curtinhas. E aí eu encerro lendo essas duas frases aí. Uma delas: Deus não faz prova acima das forças daquele que a pede. A outra: as fortes provas são quase sempre o indício de um fim de um sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, que são aceitas em vista de Deus. Então, a gente consegue, né? A gente consegue cumprir com o que nós nos comprometemos lá no plano espiritual, seja em outras divergências, seja na situação de espírita em família não espírita. Então, é isso que eu consegui, né, ter como entendimento aqui no texto de Emmanuel. Boa noite, obrigada. Muito bom, Cleide, muito bom, né? É interessante você fazer essa finalização aí, né, com essas palavras de esperança, né, que o Santo Agostinho, né, do texto do Evangelho segundo o Espiritismo, traz para nós, né? E nós sabemos também que nós podemos, né, temos e podemos um recurso aí, um recurso maravilhoso que é a prece, né? Então, quando estamos na família, estamos passando por toda essa dificuldade, Emmanuel, como você muito bem colocou, né, argumenta muito bem o texto, que às vezes a gente fala, mas meu Deus, onde eu fui cair, né? Você foi cair no lugar que você precisava, com os familiares que você precisava, né? E Emmanuel trazendo assim para nós, né? Ó, você que é o devedor e eles são os credores, porque normalmente, né, nós invertemos um pouco a situação, né? E Emmanuel está colocando aí para a gente, né, para nós modificarmos o nosso entendimento, né, com relação aos fatos. Então, quando a situação ficar muito complicada, ficar muito difícil, nós temos o recurso da prece, né? E temos o recurso dos amigos queridos, tanto encarnados quanto desencarnados. É que muitas vezes o orgulho não nos deixa pedir um socorro, muitas vezes, né? E nós sabemos que quando nós estamos ali meio fraquejando, né? Recorre a um amigo, né? Recorre ao centro espírita, e recorre a um atendimento fraterno, recorre a um passe, né? Tudo isso daí vem ajudar, né, dando forças para prosseguir na tarefa e não desistir jamais. Eita, Emmanuel, hein? Graças a Deus que nós temos esse espírito amigo, doce, que traz para nós tanta informação, né? Para que nós possamos exemplificar no dia a dia. muito bom, Cleide. Você pegou bem a essência do texto. Antes da Priscila fazer a prece, eu tenho um recadinho do pessoal do artesanato para passar para vocês.
A loja física, né? Vamos colocar assim, né? A loja física do artesanato, ela vai funcionar a partir deste sábado, lá no nosso centro espírita, isso, com todos os protocolos necessários. Abre às 2h da tarde e vai até às 7 da noite. E nós também estamos aí recrutando voluntários, né, que tenham condições, estejam aptos, né, a trabalhar um pouquinho lá para ajudar as meninas. E teremos também a Feira do Livro paralelamente com o artesanato. Precisamos deixar um voluntário sempre na Feira do Livro e mais uns 3 voluntários lá no artesanato, mais o caixa, né? Então, quem tiver disponibilidade, dá o nominho lá para o Manuel, ou para a Noeli, ou para a Tita, ou mesmo até para a Jo encaminha, ou para mim, eu também encaminho, tá? E passo as regras. Nós precisamos da ajuda de todos e precisamos principalmente da divulgação. Então, eu peço a vocês que divulguem bastante, porque as meninas trabalharam muito, o Aldo trabalhou muito também com os artesanatos dele. Então, é muito importante que a gente tenha um número expressivo de pessoas que vá conhecer estas maravilhas, né, que serão expostas, né, e a renda, como nós sabemos, né, vão para as obras sociais do nosso querido Centro Espírita e também para os serviços de manutenção da casa, né? Então, ajudem a divulgar. A partir deste sábado até o dia 20 de dezembro. Serão 2 semanas, né? 2 semanas que a loja física estará aberta lá, certo? Então, Priscila, você faz as vibrações e a prece de encerramento para nós, por favor. Então, vamos primeiro começar pelas vibrações. Vamos unindo os nossos corações e os nossos pensamentos e vamos vibrando por todo o nosso planeta. Vamos vibrando pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade. Vamos vibrando por todos aqueles que por algum motivo está passando, seja qualquer motivo, mas que nesse instante está passando por alguma dificuldade. Pelos familiares daqueles que perderam os seus entes, perderam temporariamente, né, que nós sabemos, os seus entes queridos, através do Covid. Vamos vibrando por todas as casas religiosas, em especial a nossa Casa Bendita, o Centro Espírita Natalício de Jesus. Vamos vibrando pelos nossos lares, por todos os trabalhadores desta casinha, todos os assistidos, todos aqueles que têm colocado o nominho lá no caderno da Jo. Vamos vibrando pelos nossos familiares, pelo nosso local de trabalho, pela nossa casa, e vamos vibrando por nós mesmos. E vamos agradecendo a Deus nosso Pai por estarmos aqui reunidos com saúde. Agradecemos a Cleide por esse comentário riquíssimo que nos foi dado esta noite. E pedimos que na segunda-feira que vem possamos estar aqui reunidos mais uma vez em nome de Jesus. E que todo esse aprendizado
sobre a família, que possamos colocar em prática, que possamos buscar mais o conhecimento. E pedimos a Deus que nos dê sabedoria para que possamos lidar com a nossa família, que é o presente de Deus. Obrigada, Senhor, hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, Priscila. Todos estão bem? Todos?